Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você do absoluto zero como fazer a instalação e a configuração da nova versão do Android Studio que saiu agora em 2024, que é a versão Hedgehog. Eu vou mostrar tanto a instalação limpa do zero e eu também vou mostrar para você como é que você vai desinstalar a sua versão atual do Android Studio para fazer a instalação limpa dessa nova versão. Então deixa o like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho e mais pessoas encontrar esse vídeo e poder fazer a instalação limpa do zero. E também, se você é novo no canal, se inscreve porque toda semana eu trago um vídeo totalmente diferente. Eu trago dicas, notícias, atualizações. Você não pode perder meus conteúdos. Se inscreve e ative o sininho. Então bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Bom, galera, começando mais um vídeo, eu vou mostrar para vocês a configuração e a desinstalação do Android Studio. Primeiro, eu vou mostrar a desinstalação do Android Studio. Para você que já tem uma versão do Android Studio instalada na sua máquina, seja a versão anterior, que era a versão Giraffe, ou outra versão, eu vou mostrar para você como fazer a desinstalação completa da versão anterior para poder fazer a instalação dessa nova versão. Porque se você não fizer a desinstalação completa, vai ficar muita coisa em cache. Então a primeira parte aqui é a desinstalação. Eu estou com a versão anterior a essa versão Hedgehog que lançou agora, que é a versão Giraffe. Eu vou fazer a desinstalação dessa versão. Primeiro passo, eu vou acessar o painel de controle. Lembrando que esse tutorial está sendo feito no Windows 11. Esse tutorial vai funcionar tanto para o Windows 10 quanto para o Windows 11. Eu vou acessar aqui o painel de controle. Vou vir aqui em desinstalar um programa. Eu vou acessar aqui Android Studio. Vou dar 2 cliques. Vou clicar em Sim. Vou vir aqui, vou marcar a caixa Android User Settings. Vou clicar em Next e Install. Sim, eu vou fazer a desinstalação bruta da IDE. Vou clicar aqui em Close e ele já fez a desinstalação bruta, porém fica um monte de coisa em cache. Fica pastas, configurações, arquivos em cache. A gente precisa excluir todos esses arquivos e pastas para poder fazer a desinstalação completa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o nosso explorador de arquivos. Vamos vir aqui no meu computador, este computador. Você vai acessar o disco principal onde o Android Studio foi instalado. No meu caso aqui, ele foi instalado no SSD, no disco local C. Vamos acessar aqui a pasta Arquivos de Programas. E você vai ter essa pasta aqui, ó, chamada de Android, que não vai ter nada. Você vai simplesmente excluir essa pasta. É importante que você exclua. Vamos voltar, vamos acessar aqui a pasta Usuários, o usuário do seu PC, no meu caso aqui é Marcos. E aí nós precisamos excluir essa pasta .gradle, que é a versão do Gradle referente à versão Giraffe. Então toda vez que você cria o primeiro projeto, é criado essa pasta Gradle. Nesse caso é uma pasta bem grande, é uma pasta de 4.83 GB. Então você vai excluir essa pasta Gradle, vamos clicar aqui para deletar. Depois a gente vai excluir essa pasta aqui, ó, .conan, se aparecer para você, que nesse caso é do Kotlin, né? A gente pode excluir essa pasta aqui também. Vamos excluir essa pasta .m2. Eu vou excluir essa pasta aqui também, ms-ad. Se não aparecer para você, não precisa excluir, tá? E aqui nós vamos ter aqui a pasta Android Studio Projects. É aqui que fica todos os projetos que você criou no Android Studio. Essa pasta você não precisa excluir. Aqui eu tenho alguns projetos de teste, então você não precisa excluir a pasta Android Studio Projects. Você pode manter ela. E eu vou excluir também esse arquivo aqui, ó, do emulador. Vou clicar aqui para excluir também. Aí beleza, vai ter algumas pastas que elas estão ocultas e eu também preciso excluir essas pastas ocultas. Por padrão, essas pastas ocultas estão desativadas. Você vai vir aqui no campo de pesquisa, você vai digitar pastas e você vai vir nessa opção aqui, ó, opções do explorador de arquivos. Você vai clicar aqui, modo de exibição, você vai descer um pouco mais e você vai ativar aqui, ó, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Vou clicar em aplicar, em OK. Agora vai aparecer
algumas pastas em amarelo claro, tá vendo? São pastas que estavam ocultas no sistema e eu ativei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou acessar essa pasta oculta aqui, ó, chamada de appdata. Vou dar 2 cliques. Eu vou acessar a pasta local. E aqui na pasta local vai ter uma pasta aqui, ó, chamada de Android. É aqui que fica o SDK do Android, tá? Então você vai excluir essa pasta. É uma pasta bem pesada, tá? Então ele vai demorar um pouco para excluir. Depois que você excluir essa pasta, você vai descer um pouquinho mais aqui e vai ter uma pasta chamada de Google. Vamos acessar. E aqui você vai encontrar uma pasta referente à versão do Android Studio que estava instalada. Isso aqui é uma pasta onde vai ter alguns caches da versão anterior. Você vai excluir essa pasta aqui. Eu acabei de excluir. Aí descendo um pouco mais aqui, você vai ter uma pasta chamada de Kotlin. Você pode excluir essa pasta também. Eu vou excluir também essa pasta aqui, ó, main, kts, cache. Não tem nada aqui, tá? Mas eu vou excluir. E subindo um pouco mais ainda, aqui dentro vai ter uma pasta chamada de Android Open Source Project. Aí aqui vai ter alguns caches do emulador também, tá? Aqui você vai excluir essa pasta aqui. Você vai procurar por essa pasta aqui, ó, ACSDK-ins-log. São alguns logs aqui, né, do SDK do Android. Você pode excluir também. E basicamente é isso, tá, pessoal? A gente já conseguiu excluir todas as pastas e arquivos de cache aí do Android Studio. Beleza? Aqui não vai ter mais nada. Podemos voltar. A gente estava aqui em local, né? Você vai acessar agora local now. E aqui em local now, se aparecer alguma pasta do Android, você exclui. No meu caso, não tem nada. Então, vamos voltar. E a gente vai acessar a pasta Running. É a última pasta, tá? Nessa pasta Running, nós vamos ter aqui outra pasta chamada de Google. E aqui dentro vai ter mais uma pasta da versão anterior, uma pasta de cache aqui do Android Studio. Android Studio 2022.3. E vai ter esse consent options aqui. Você pode simplesmente apagar só esse Android Studio, tá? Você vai apagar só essa pasta aqui, beleza, já apagamos. E aqui embaixo não vai ter mais nada. Feito isso, pessoal, a gente desinstalou completamente o Android Studio da nossa máquina. Tá? Se você colocar aí no campo de pesquisa o Android Studio, você pode excluir esse atalho, né? Excluir, agora já não vai ter mais nada aqui referente ao Android Studio. Foi desinstalado completamente. Agora sim, a gente vai fazer a instalação limpa do zero. Vamos acessar o site oficial do Android Studio. Então eu vou acessar aqui, ó, Android Studio. Vamos vir aqui no site oficial, que é o developer.android.com, download Android Studio. E tá aqui, pessoal, Android Studio Hedgehog. Essa é a última versão que acabou de sair do Android Studio. Antes de você fazer o download e a instalação, vamos conferir os requisitos mínimos para saber se você vai conseguir rodar o Android Studio. Então você pode vir aqui na parte de começar a usar o Android Studio. Você pode vir aqui, ó, instalar o Android Studio. E aqui você vai acessar os requisitos mínimos e recomendados para você rodar tanto no Windows quanto no Mac e também no Linux. Então você pode conferir os requisitos para cada sistema. Nesse caso, a gente está instalando aqui no Windows, o Windows 11. Então os requisitos mínimos aqui, ele pede, né, um sistema operacional, pelo menos o Windows 8, 64 bits. Eu não recomendo que você tenha o Windows 8, apesar de estar aqui na documentação. Houve muitos relatos de problemas, muitas pessoas que tiveram problemas sérios instalando o Android Studio em sistemas muito antigos como o Windows 7, o Windows 8. Eu recomendo que você instale no Windows 10. Se você estiver utilizando o Windows 7 ou Windows 8, atualiza para o Windows 10. Ou Windows 10 ou Windows 11. Aqui ele pede 8 GB de RAM. 8 GB de RAM é o mínimo para você trabalhar com o Android Studio e conseguir executar o emulador dele para testar os aplicativos. O desenvolvimento vai ficar mais lento, mas você vai conseguir trabalhar, vai funcionar. E aqui ele pede, né, um processador com arquitetura x86-64, Intel, pode ser da segunda geração ou mais recente, AMD também, né, com suporte ao Hypervisor. Então qualquer processador de entrada vai funcionar. E aqui ele pede, né, 8 GB de espaço livre para você poder instalar, né, o ambiente de desenvolvimento,
o emulador do Android e o SDK do Android. Você precisa de 8 GB aí no seu HD ou SSD e uma resolução de tela de 1280 por 800, uma tela HD. Esses aqui são os requisitos mínimos. Você vai conseguir ali, vai ficar mais lento, mas vai funcionar. Para você rodar perfeitamente, sem lag nenhum, você conseguir programar tranquilo mesmo, rodando um emulador 100%, você vai precisar dos requisitos recomendados. Um Windows 64 bits, o mais recente, ou seja, o Windows 11, você vai precisar de 16 GB de RAM. Ele fala aqui, ó, 16 GB de RAM ou mais, mas 16 funciona perfeitamente. Mais do que 16 é se você quiser abrir tipo 2, 3 emuladores de uma vez só. Usando o Android Studio e executando em apenas um emulador, 16 GB funciona perfeitamente. Processador Intel Core mais recente, ele não fala qual é essa versão mais recente, mas a gente já fez testes em processadores de entrada de 11ª geração, Core 3, Core 5, e funcionou perfeitamente. Então, você não precisa de um processador Core 9, Core 7, um processador intermediário já vai funcionar tranquilamente. E aqui ele já recomenda que você tenha um espaço de 16 GB de armazenamento ou mais. E aqui ele recomenda um SSD. De fato, para você rodar melhor aí, né, abrir o Android Studio de uma maneira mais rápida, instale num SSD. Mas no HD também vai funcionar, só que bem mais lento. Esses aqui são os requisitos para o sistema operacional. O Windows, aí você vai ter para o Mac, ele fala aqui que você precisa de, pelo menos aqui o macOS Mojave, o mínimo, né? 8 GB de RAM, chip Apple M1 ou Intel, vai funcionar também. 8 GB de espaço livre, 1280. No recomendado, né? O macOS mais recente, provavelmente o Ventura ou Sonoma, 16 GB de RAM. Aqui, né, o processador mais recente, 16 GB e Full HD. Para o Linux vai ser tranquilo também. Basicamente a memória RAM é o que pesa mais, né? Sempre o mínimo vai ser 8 GB, o recomendado vai ser 16. O processador não é tanto um problema, o armazenamento é importante e a versão do sistema você tem que se atentar também. Viu os requisitos? Agora sim a gente pode fazer o download. Então eu posso subir aqui, fazer o download do Android Studio Hedgehog, vou clicar aqui, você precisa aceitar os termos, então vou aceitar e eu vou fazer o download da versão Hedgehog. Vou salvar aqui em Downloads, é mais ou menos 1 GB, vamos aguardar aqui. Beleza, acabou de fazer o download, eu posso acessar aqui o explorador de arquivos, Downloads, e tá aqui pessoal, Android Studio 2023.1.1.27 aqui, né? Eu vou clicar em cima do executável com o botão direito e eu vou executar como administrador. É muito importante que você faça a instalação como administrador, beleza? Você vai clicar em sim para permitir. Vai aparecer essa janela aqui de setup. Vamos clicar em Next. E a primeira coisa que ele pede aqui é para você selecionar aqui o Android Virtual Device. Isso daqui é o emulador do Android Studio para a gente poder testar os nossos apps. Deixa essa caixa marcada, porque aí a gente já vai instalar o Android Studio e o emulador deles. Se você desmarcar, você não vai fazer a instalação agora, mas você pode fazer depois também. Vou selecionar, já quero fazer a instalação, vou clicar em Next. Aqui é o local aonde o Android Studio ele vai ser instalado. Eu vou instalar ele no local padrão, que é no disco local C, /Programa Files, /Android, /Android Studio, mas você pode escolher outro local de instalação clicando aqui em Browse. Eu recomendo manter no padrão para você não ter problemas. Vamos lá, vamos clicar aqui em Next. E eu vou clicar aqui em Install, vou fazer a instalação. Beleza, acabei de fazer a instalação do Android Studio, vou clicar aqui em Next, vou deixar marcada essa caixa aqui, ó, Start Android Studio, e vou clicar aqui em Finish. Import Android Studio Settings. Aqui ele está falando se você quer importar configurações de versões anteriores do Android. Nesse caso eu vou manter aqui, ó, essa caixa do Not Import in Settings, ou seja, eu não quero importar nenhum tipo de configuração anterior. Vou clicar em OK. Você vai clicar aqui em Don't Send. Vai aparecer essa outra janela de boas-vindas. Vamos clicar aqui em Next. E agora nós vamos fazer a instalação de outros recursos do Android. Nós podemos fazer essa instalação de maneira standard, que é a maneira padrão, ou de maneira customizada. Qualquer uma dessas duas opções vai funcionar, mas nesse caso, eu vou manter a instalação padrão, porque ele já vai instalar realmente o que é necessário.
Então, nesse caso, vou manter aqui o Standard, vou clicar aqui em Next e basicamente ele vai fazer o download e a instalação desses recursos aqui, ó. O Android Emulator, que é o emulador do Android, de fato ele vai fazer o download agora e vai fazer a instalação. Ele vai instalar também o Hypervisor, ele vai fazer o download também, né, do Android SDK, algumas APIs do Google e o Hexans, que é o acelerador de processadores Intel, né, que já está depreciado, mas a gente precisa instalar também. Então vou clicar aqui em Next e antes de a gente poder fazer o download e a instalação desses recursos do Android Studio, eu preciso aceitar uma série de licenças de software. Pode ver que eu não consigo liberar aqui o botão de Finish para prosseguir. Então aqui em Android SDK License, eu preciso aceitar os termos. Então vou clicar aqui em Accept para aceitar os termos e basicamente essa licença de software vai conter esses recursos aqui, ó, Android Emulator, Hypervisor, SDK do Android e assim por diante. E eu vou vir agora também aqui, ó, em Android SDK ARM DBT licença. Preciso aceitar essa licença de software também para poder baixar esse recurso aqui, né, do Google API Intel. Eu vou clicar aqui nessa outra licença, Intel Android Extra License. Eu vou aceitar, onde vai conter esse recurso. Agora sim o botão Finish ele foi liberado. Só vai ser liberado depois que eu aceitar essas 3 licenças, beleza? Vou clicar aqui em Finish e agora ele vai fazer o download desses recursos e fazer a instalação automaticamente. Tudo isso vai depender da velocidade da sua internet e do seu computador. Quando eu terminar aqui, eu volto. Beleza, acabou de fazer o download e a instalação, foi um sucesso. Vou clicar em Finish e aí vai aparecer a janela de boas-vindas do Android Studio e o Android Studio Hedgehog foi instalado com sucesso. Agora eu preciso fazer algumas outras configurações no Android Studio, preciso configurar ele para deixar ele realmente 100% funcional para que a gente realmente possa criar aplicativos e poder desenvolver. A primeira configuração que eu quero que você faça, você vai vir aqui em Customize. Você pode trocar o tema da IDE, tá? Por padrão ele vem Dark, você pode colocar Light, que é o tema branco, Darkula, tá? Eu vou manter aqui o Dark mesmo. E a primeira coisa é mudar o tamanho da fonte da IDE. Por padrão vem 13. Pode não ser um problema para você, mas eu sempre altero para 16 ou 18. Eu vou colocar aqui 16 e repare que o tamanho da fonte da IDE aumentou. A IDE ficou muito mais visível, muito mais fácil de trabalhar, porque por padrão ele vem num tamanho muito menor e isso pode incomodar muitas pessoas. Então por isso eu já coloco aqui 16 ou 18. Mas aí fica a seu critério, tá? Eu geralmente coloco 16. Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui em Project, vamos vir aqui em More Actions e eu vou vir aqui em SDK Manager. Aqui em SDK Platforms, você consegue encontrar todas as versões do Android, desde a versão mais recente até a versão mais antiga. Então, por padrão, ele já fez o download e a instalação do Android 14. Então, pode ver que ele já está instalado. Porém, eu recomendo que você tenha pelo menos mais 2 outras versões. O Android 14, ele é muito recente, né? E eu recomendo que você utilize o Android 13, porque a maioria dos aparelhos estão com Android 13. Então, coloca aí, ó, Android 13 para baixar e o Android 12, a última versão. 3 versões do Android é mais que o suficiente para você trabalhar. Se você quiser baixar todas essas outras versões, Android 10, 9, 8... fica a seu critério. Quanto mais versões você fizer o download aqui, mais armazenamento vai ocupar. Então, para começar a trabalhar com tranquilidade, coloca 3 versões. Já dá para você trabalhar com tranquilidade. Depois, quando você precisar, é só você ir baixando outras versões. Então, nesse caso, eu vou baixar o Android 13 e o Android 12. Selecionei os dois aqui. Eu vou vir agora na aba SDK Tools. E aqui no SDK Tools, ele já instalou alguns recursos, que é aqueles recursos que a gente fez a instalação quando a gente aceitou as licenças de software. Nós temos aqui, né, o Android Emulator, que é o emulador do Android, foi instalado. O Emulator Hypervisor Driver, isso aqui é para deixar o emulador mais rápido. E também ele baixou aqui, né, o SDK Platform Tools. Aí o que eu recomendo que você baixe? Eu recomendo que você baixe todas essas bibliotecas aqui do Google, né, ó, Google Play Services, Google USB Driver. Coloca para baixar todas essas APIs aqui do Google. Você pode colocar também, ó, esses outros recursos aqui, mas eu recomendo para você iniciar somente as APIs do Google e essas 2 versões do Android. Eu vou clicar aqui em Apply, OK.
ele vai fazer o download desses recursos e a instalação de forma automática. Tudo isso vai depender, como eu falei para vocês, da velocidade da internet. Então pode demorar um tempo aí. Quando terminar aqui, eu volto. Beleza, eu acabei de fazer a instalação completa. Vou clicar aqui em Finish. Ele já fez a instalação. Já fizemos a configuração aqui completa. Beleza, aí você vai vir aqui, ó, nessa engrenagem. Você vai vir aqui em Check for Updates. A gente vai verificar se tem mais atualizações do Android Studio. Aí eu vou clicar aqui, ó, nesse sininho e ele verificou para mim que não tem mais nada que eu precise atualizar. Agora a gente vai fazer mais uma configuração, que é a configuração final, que é fazer a instalação do Java e configurar as variáveis de ambiente. Dependendo da versão do Android Studio, é interessante que você faça essa configuração do Java. Tem versão que não é necessário, mas eu recomendo bastante que você faça essa configuração. Então, por padrão aqui, ó, você pode acessar o prompt de comando e para você ver se você tem alguma versão do Java instalado na sua máquina, você pode digitar esse comando aqui, ó, Java --version. No meu caso aqui, eu vou fazer a instalação do zero junto com vocês. Se aparecer essa mensagem, ó, Java não é reconhecido como um comando interno ou externo. Quer dizer que você não tem o Java instalado na sua máquina. A gente vai fazer a instalação do zero. Então eu vou acessar aqui o Google e você pode acessar o site da Oracle, tá? Mas você pode fazer o seguinte, ó, você pode digitar no Google exatamente isso daqui, ó, Java SE Oracle. Java SE Oracle Download. Você vai acessar o primeiro site aqui, ó, que é o oracle.com, Java Downloads. Eu vou deixar os links aí para vocês na descrição também para facilitar. Chegando aqui no site oficial, você pode baixar a última versão do Java, que é o JDK 21. Você pode deixar selecionado e aqui você vai escolher o sistema operacional, se é Linux, se é Mac, no nosso caso, Windows. Então vou escolher aqui o Windows. Você pode baixar o Java via instalador, né? Vai ser um executável. Você vai conseguir instalar o Java via instalador, que é o que eu recomendo. Você pode baixar em um arquivo aqui, né, comprimido. Ele vai vir numa pasta zipada, aí vai vir uma pasta lá do Java e aí você só aponta para as variáveis de ambiente. E tem essa outra forma aqui que é o MSI Installer. Nesse caso eu vou fazer via executável, esse do meio aqui, vou clicar em Download. Eu vou fazer o download aqui, vou colocar na pasta de downloads, salvou, beleza, vou acessar o explorador de arquivos e tá aqui, pessoal, JDK 21. Vou clicar com o botão direito, executar como administrador, deixa eu minimizar isso aqui por enquanto. Vou clicar aqui em sim para confirmar. E a instalação do Java é bem simples, você vai dar Next, você pode salvar no local padrão que ele mostra aqui, né? Disco local C, programa Files, Java, JDK 21. Vou clicar em Next. Ele vai fazer a instalação. Instalação feita com sucesso. Eu vou clicar aqui em Close. E se você acessar o seu prompt de comando e digitar aí, né, Java --version, você vai ver que agora tem uma versão do Java instalada na sua máquina. Aí a gente precisa apontar esse Java para as variáveis de ambiente do nosso sistema. Então, primeiramente, eu vou acessar o explorador de arquivos. Eu vou encontrar o caminho onde o Java foi instalado. Então, vou vir aqui, este computador, disco local C. Eu vou acessar aqui, né, arquivos de programas, deixa eu dar uma olhada aqui. E tá aqui, ó, arquivos de programas, vai estar aqui a pasta Java. Vou clicar aqui em Java, JDK 21, que é a versão que a gente baixou. E eu vou acessar aqui a pasta bin. Aí, beleza, chegou na pasta bin, você vai vir aqui no campo de pesquisa, vai dar 2 cliques e você vai conseguir achar o caminho completo onde o Java foi instalado. C, Programas Files, Java, JDK 21/bin. Você vai copiar esse caminho, Ctrl C, você vai acessar no campo de pesquisa aí as variáveis de ambiente, então você vai digitar aí, ó, variáveis e já vai aparecer aqui, ó, editar as variáveis de ambiente do sistema. Você vai clicar aqui em cima, vai aparecer essa outra janela, você vai vir em variáveis de ambiente e aqui você pode configurar as variáveis de ambiente tanto na parte do usuário, que nesse caso vai ser apenas no seu computador, ou nas variáveis do sistema. Aqui é mais interessante quando você tem uma rede de computadores. Nesse caso eu vou configurar nas variáveis do usuário. Então o primeiro passo aqui, eu vou criar uma variável aqui na parte do usuário, vou clicar aqui em novo, eu vou criar uma variável que vai se chamar, tudo com letra maiúscula, tá? Você vai colocar Java _ Home, tem que ser exatamente dessa forma aqui, ó, o nome da variável, Java Home. E aqui no valor da variável, eu vou dar um Ctrl V, eu vou colar o caminho onde o Java está instalado, C, Programas File, Java, JDK /bin. Vou clicar aqui em OK.
e vai estar aqui nas variáveis do usuário, a variável Java Home e o valor, que é o caminho onde o Java está instalado. Beleza, aí você vai vir aqui no path aqui das variáveis do usuário, no caminho, você vai vir aqui em editar, e aqui você vai vir em novo e vai colar novamente o caminho onde o Java está instalado, porém você vai tirar esse bin aqui no final. Você vai tirar esse bin e vai deixar exatamente dessa maneira aqui, ó, JDK21 barra. Só isso. Você vai clicar em OK, OK novamente, se você quiser conferir se está tudo certo, está aqui, ó. Você pode voltar e a gente configurou as variáveis de ambiente. E aí a gente vai criar o nosso primeiro projeto. Quando a gente criar o nosso primeiro projeto, vai ser criada aqui, ó, dentro de usuários, vai ser criada a pasta .gradle, né? O Gradle referente a essa versão do Android Studio. Então o Gradle só é criado quando eu crio o meu primeiro projeto. Eu vou vir aqui, ó, em New Project para criar um novo projeto, um projeto de teste mesmo. Eu vou criar aqui um projeto com atividade vazia, né? No padrão XML. Next. Aqui é o nome do meu projeto, eu vou colocar meu primeiro app. E aqui no package name é o nome do domínio do app, né? Então vou colocar aqui com.stackmobile. Meu primeiro app. O meu projeto ele vai ficar salvo na pasta Android Studio Projects. Linguagem Kotlin, API 24, Kotlin DSL. Vou clicar em Finish. E agora eu vou aguardar o meu projeto ser criado. Pode ver que ele está fazendo o download do Gradle, a versão 8.2. Por isso que é importante que a gente apague o Gradle antigo, que a gente faça toda aquela configuração. Realmente, a instalação limpa, né? Toda a configuração ela realmente é chata, mas se você fizer corretamente, você não vai ter problema. Se tiver coisa errada aí, vai dar muito erro, tá? Então vamos aguardar aqui a criação e a sincronização do projeto. Beleza, o meu projeto acabou de ser carregado. Se você acessar agora o explorador de arquivos, disco local C, usuários, marcos, você vai ver aqui que foi criada uma pasta .gradle. Essa pasta foi configurada com sucesso. É uma pasta de quase 2 GB, então se tiver com menos de 2 GB aí, sei lá, 1 GB, 700 megas, pode ser que dê alguma coisa de errado, tá? Precisa ter mais ou menos esse tamanho aqui. Então é muito importante que essa pasta seja criada. Foi tudo com sucesso aqui, o meu projeto já tem a main activity, a main activity.kt. E mais uma configuração que eu vou fazer dentro da IDE é aumentar o tamanho dessa fonte, ó, o código que eu digito. O código está muito pequeno. Como é que eu aumento a fonte? Muito simples. Eu posso vir aqui, ó, nessa engrenagem, eu vou acessar aqui, ó, SDK Manager, ou eu posso acessar aqui em Settings, eu vou vir aqui em Settings. Aí ele vai abrir as configurações. Eu vou vir aqui em Editor, vou clicar aqui. Vou vir aqui na parte de fonte. Por padrão, a fonte está no tamanho 13. Você pode colocar o tamanho que você quiser. 18, 20, 30. Eu vou colocar 21. É um tamanho que eu acho interessante. Então, eu vou colocar aqui, ó, 21. E pode ver que o tamanho da fonte ficou bem maior. Você consegue visualizar o tamanho da fonte por aqui, beleza? Coloquei 18, ficou 18. 25, 25. Eu vou colocar aqui 21. E aqui no Line High é o espaçamento entre as linhas. Por padrão, ele vem 1.2. Então ele vai vir com esse espaçamento aqui. Se eu colocar, por exemplo, 2.0, ó, vai ter um espaçamento muito maior entre as linhas aqui, ó. Beleza? Nesse caso eu vou colocar 1.2 mesmo, que eu acho interessante. Vou clicar aqui em aplicar, OK, e repare que o texto ficou muito mais legível, muito mais fácil de trabalhar, tá vendo? O tamanho da fonte da IDE também ficou tranquilo. Então dessa forma fica mais tranquilo de você programar, né? De você digitar os códigos. Nessa nova versão do Android Studio, Hedgehog, repare que o layout do Android Studio ele mudou completamente. Agora, né, nessa nova versão, dessa versão em diante, eles vão estar utilizando esse novo layout, que eu achei incrível. Um layout mais minimalista e mais organizado. Você pode vir aqui, ó, agora o menu ele está muito mais organizado, né? Tá bem elegante também, mas muita gente pode sentir dificuldade, pessoas que já estão acostumadas na versão mais antiga de layout, você pode mudar para a versão mais antiga, beleza? Então, se você não se acostumar, eu recomendo que você se acostume, né? Porque seria interessante para você, daqui para frente eles vão usar esse padrão. Basicamente vai ter todas as funcionalidades, só tá de uma maneira diferente, né? Tá num layout diferente, a organização tá um pouquinho diferente, mas não mudou assim de uma maneira drástica que seria impossível de você descobrir as coisas. Eu achei mais bonito e mais minimalista. Se você tiver com dificuldade, você pode mudar
para o layout antigo. É só você vir aqui, ó, na engrenagem, acessar as configurações e aí você vai vir aqui, ó, em Appearance, aqui na parte de aparência, você vai clicar aqui e aí você tem aqui, ó, a opção New UI, né? Nova interface de usuário. Essa nova interface de usuário, ela está habilitada por padrão, Enable New UI, que é essa nova interface que você está vendo. Para você utilizar a interface antiga, você vai desabilitar a interface nova, clicar aqui em aplicar, ele pede para você reiniciar, restart, e agora você vai conseguir visualizar o layout antigo da IDE. Aquele layout padrão que tinha no Giraffe, no Arctic Fox, que é sempre o mesmo, né? Agora você tem o mesmo layout. Tranquilo? A mesma coisa, ó. Menuzinho aqui em cima, tal. Bacana. Se você quiser mudar novamente, aí você acessa aqui, ó. Inclusive já está diretamente aqui, ó. Você pode habilitar por aqui, ó. Enable New UI. Restart e ele já vai reiniciar. Tranquilo? Se você quiser mudar de novo, tirar, aí é aquele mesmo esquema. Então, pessoal, a gente agora de fato mesmo, a gente fez a instalação e a configuração completa do nosso ambiente de desenvolvimento. Agora você pode criar um novo projeto e executar os seus apps no emulador, inclusive. O emulador, ele já criou por padrão. Você sempre vai ter um aqui agora, que é o Pixel 3a API 34. Então, por padrão, você já tem um emulador criado, você pode executar aqui, ele vai aparecer aqui em Running Devices e você já tem um emulador por padrão. Se você quiser criar outros dispositivos, você vai vir aqui em Device Manager, Create Virtual Device, aí você vai criar outros dispositivos. Lembre-se também que você precisa ativar a virtualização do seu processador para que você consiga trabalhar com o emulador. Então, você pode acessar o gerenciador de tarefas, clicar aqui em CPU, e aqui você consegue ver se a sua virtualização está habilitado ou não. Se tiver habilitado, não precisa habilitar. Se tiver desabilitado, você tem que ir lá na BIOS da placa-mãe e habilitar a virtualização. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu mostro a configuração do emulador. Eu vou deixar também na descrição para você dar uma olhada. Tranquilo? Agora vamos falar de possíveis erros que pode acontecer. Mesmo você seguindo o tutorial aqui, deu erro, não deu certo, não consegui abrir o Android Studio. Se você seguir esse tutorial do começo ao fim, eu tenho 100% de certeza que vai dar certo para você. Mas pode ser que não dê certo por motivos externos. Às vezes a sua máquina está faltando configurações, está faltando drivers. Então agora a gente vai falar de possíveis erros. Se você fez todo o procedimento e não deu certo, por algum motivo, o primeiro passo que eu vou pedir para você verificar são as atualizações do seu sistema operacional. Atualizações do sistema e também atualizações de segurança, tanto o Windows 10 quanto o Windows 11. Então você vai vir aqui no Iniciar, Configurações e você vai vir aqui em Windows Update, verificar se há atualizações. Então sempre verifique se tem atualizações no seu Windows. Às vezes você tem uma porrada de atualizações para fazer, atualizações grandes de segurança, correções de erros e você não fez nenhuma delas. Então, às vezes, o seu sistema está conflitando com o Android Studio. Isso pode acontecer. Então, para que você não tenha problemas com o Android Studio, mantenha o seu sistema atualizado pelo Windows Update. Aqui no Windows. No Mac, sempre tente manter o seu sistema operacional atualizado para as últimas versões também, que já vai resolver todos os problemas. Outro ponto também que pode dar problema no Android Studio é se a sua máquina está faltando drivers. Sei lá, drivers de vídeo, drivers de áudio, drivers de teclado. Tá faltando uma porrada de drivers. O que você pode fazer se você tá faltando drivers e você não sabe se tá faltando? Você pode baixar esse programa aqui, ó, que é o Driver Buster. Eu utilizo ele há anos, tá? É um programa legítimo, oficial. É o Driver Buster 11. Você pode acessar aí no seu navegador de internet. Ele é gratuito, tá? Tem a versão paga. Ó, Driver Buster. É esse aqui, ó. Site oficial, iobit.com. Driver Buster 11. Aí você pode fazer o download gratuito. Eu já tenho instalado aqui. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma varredura no seu computador e verificar drivers que estão faltando e drivers que precisa fazer atualização. Então, você clica aqui em verificar, ele vai fazer uma varredura. Dependendo do driver que estiver faltando, pode dar problema sim, tá? No meu caso, tudo está atualizado aqui, ó. Inclusive, tem alguns drivers que eu não atualizei, mas esses drivers aqui, inclusive, eles não têm influência, mas dependendo do driver, pode sim dar problema. Então, eu recomendo que você atualize todos os drivers ou baixe os que estiver faltando
através desse programa aqui, que é excelente. Você pode fazer tudo na mão também, tá? Mas esse aqui já facilita muito para você. Um outro ponto importante que eu tenho que falar aqui, que pode dar problema no Android Studio, e nesse caso não é nem tanto no Android Studio, mas sim no emulador do Android, é o seu antivírus. Dependendo do antivírus que você estiver utilizando na sua máquina, eu não sei qual antivírus você está utilizando, se é Avast, AVG, enfim, Panda, tem milhares de antivírus aí. Dependendo do antivírus que você estiver utilizando, ele costuma, tá, bloquear o emulador do Android. Então, às vezes você vai testar o seu projeto no emulador e aí o emulador ele trava, ele não abre, ele dá um erro porque o antivírus bloqueou os arquivos do emulador. Isso acontece muito. Tá? Geralmente não dá problema com o Android Studio, mas sim com o emulador. Então, se você tiver algum problema bizarro com o emulador, com o Android Studio, faz o teste, desativa o seu antivírus e tenta executar o emulador novamente. Provavelmente vai funcionar. Tranquilo? Então, tem alguns antivírus que bloqueiam. Um deles que eu já fiz teste é o Avast. O Avast costuma bloquear, AVG, mas tem antivírus que não bloqueiam. Um antivírus que eu recomendo aqui, e aqui eu não estou sendo patrocinado não, mas esse antivírus é um dos melhores que existe no mercado, que é o Kaspersky. Eu utilizo ele na minha máquina aqui, Kaspersky, e é um antivírus excelente que não bloqueia o emulador. Esse sim você pode colocar que não vai dar problema na sua máquina. Além de proteger a sua máquina e trazer diversas funcionalidades. Eu recomendo fortemente caso você não tenha nenhum antivírus. Pessoal, basicamente é isso. Esse vídeo foi extenso porque tem muitos detalhes. Você percebeu que não é tão simples como a gente imagina, né, de fazer a instalação. E cada detalhe desse faz diferença. Beleza? Se você gostou desse vídeo, eu peço humildemente, deixa o like no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo se você conseguiu, se deu certo e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Se você quiser aprender a criar aplicativos Android, eu tenho treinamentos completos aqui ó, na descrição do vídeo. Clica no meu treinamento aqui, Android Master, que você vai conseguir aprender aí a linguagem Kotlin, a linguagem Java e aprender a criar diversos aplicativos do zero ao mais avançado. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!